Olá, crianças, tudo bem? Olha só, vamos lá pegar o livro de história, vamos abrir na página 107, né? Na página 107, temos um assunto muito interessante que é sobre a literatura africana. Na aula anterior, acredito que vocês lembram que na aula anterior falamos sobre as heranças africanas. Então falamos sobre as músicas, falamos sobre os instrumentos musicais, falamos sobre o vocabulário, né? O nosso vocabulário, algumas palavras que existem no nosso vocabulário que são de origem africana. E agora vamos falar da literatura. A literatura africana, assim como a literatura indígena, é baseada na oralidade. Tia, o que é oralidade? Oralidade é quando eu estou contando uma história que não foi utilizado livro, né, para ser contada essa história. Eu ouvi essa história e eu conto para alguém, esse alguém conta para outra pessoa e assim sucessivamente, tá? Então a oralidade é isso. Na cultura africana, essa oralidade é muito utilizada, né? Porque antes não era escrito livros, não tinha toda essa cerimônia para estar escrevendo livros, escrevendo histórias. Então era tudo baseado na oralidade, era contado, né? O pai contava para o filho, a avó contava para o neto, né? E assim a história ia sucessivamente, ia se espalhando e todos ficavam sabendo dessas histórias. E assim como a música, a literatura africana é baseada em tudo, né? Está em tudo. Está em casamento, está em alguns rituais, está em uma caçada, está em algumas histórias inventadas pelas mães, algumas historinhas de niná, essas coisas assim, né? E assim como já vimos, já vamos para a página 108 e na página 108 temos um exemplo de uma literatura, né? E observando, né, a literatura da página 108, temos aí a moça e a serpente. Então, antes de fazer uma explicação sobre esta literatura, eu quero antecipar para vocês que em alguns anos atrás, as moças e os rapazes não casavam assim de livre e espontânea vontade. Os seus pais escolhiam o casamento, a moça que iria casar com seu filho, então eles realizavam esse casamento, né? Então era escolhido pelos pais. E observando agora a literatura, nessa literatura conta uma história de uma moça que não quis isso, né? Que não queria que seu pai escolhesse o seu casamento. Então, ela mesmo iria escolher. Então, uma cobra, né, ouviu tudo isso e falou que iria se transformar em um rapaz para aquela moça é, escolhesse ele, né? Então, a cobra se transformou em um rapaz muito bonito, muito charmoso, e ela logo de cara, né, quis casar com esse rapaz. E o seu pai ficou muito chateado, mas aceitou, né? Resolveu fazer o casamento dessa moça com esse rapaz que era uma cobra. E aí, quando casaram-se, ela foi para um lugar, morar numa casa muito longe, né, distante da casa do seu pai. E ela tinha 4 irmãos, né? E cada um desses irmãos tinha uma habilidade, né? E um deles tinha a habilidade de ser adivinho, né? E ele sonhou, né? Preveu que sua irmã estava presa em uma casa e que seu marido não deixava ela sair e que ela estava sofrendo. Então eles foram lá e conseguiram resgatar ela, né? E então, é uma literatura bem interessante, ela é bem grande, então vocês irão ler ela aí com mais atenção. Na página 108 e 109, fala sobre essa literatura dessa moça
que quis casar com um rapaz muito bonito, entendeu? E aí já temos a questão de número 2 na página 110. E a questão de número 2 é uma questão relacionada a esta literatura anteriormente aí. E temos aí então a questão de número 2 que nos fala: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então nós temos aí algumas afirmativas que vocês irão analisar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E irão colocar V para verdadeiro e V para falsa, tá? E nós temos aí também a questão de número 3, que é para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma música, né? Uma música sobre a cultura africana, e vocês irão fazer um desenho, uma ilustração sobre essa música, aí nesse quadro abaixo, tá? E na questão de número 3, é para vocês estarem explicando por que o vovô, né, quis contar essa história sobre essa moça, né? Por que ele quis contar para as crianças que estavam ouvindo ele, e vocês irão escrever a opinião de vocês sobre essa literatura africana. E temos também a questão de número 5, aí já na página 111. A questão de número 5 está perguntando para vocês que motivos levaram a moça a se casar com a serpente, né? Então, vimos lá que a serpente ficou bonita, né? Virou um homem bonito. Então, vocês podem estar escrevendo isso. E tem vários outros motivos por que ela quis casar com essa serpente. E na questão de número 6, nós temos algumas palavras aí disponíveis que pede para vocês estarem procurando em um dicionário. Acredito que vocês tenham um dicionário em casa e vocês irão procurar o significado dessas palavras no dicionário, né? E logo após irão escolher duas palavras dessas aí, né? E irão formar frase com essas duas palavras, tá? Então, uma boa atividade, tá? E qualquer coisa, podem me procurar. Tchau, tchau.